Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 191. Uma demonstração. Depois da aula, Ansem caminhou em direção ao campo de treino de artes marciais. Ji Yanran estava treinando lá e ele disse que a levaria para comer. A relação dos dois já tinha se tornado pública agora, todos sabiam sobre isso. Eles também não estavam tentando esconder isso e começaram a aparecer juntos, fazendo com que os alunos solteiros sentissem pena de si mesmos. Quando Ansem chegou ao campo de treino, Ji Yanran ainda estava treinando com os outros alunos sob a orientação do professor, então ele se sentou nas arquibancadas. Ji Yanran estava no departamento de navio de guerra, mas artes marciais era obrigatório em todos os cursos. É o gênio. Ele deve ter vindo buscar sua namorada. Claro, pô. Nem fudendo que ele veio nos ver. Ele tem uma pele ótima. Quero tocar para ver como é. Asterisco, asterisco, asterisco. Muitos estudantes estavam sussurrando. Como Ji Yanran estava namorando com Ansem, ela ficou ainda mais fria. Depois de ouvir os comentários dos seus colegas, ela nem mesmo corou, em vez disso, sentiu-se muito satisfeita. Yanran, você se sente bem se exibindo assim todos os dias? Ku Lili tocou Ji Yanran com o cotovelo, enquanto soltava piadinha. Até que é legal. Ji Yanran sorriu e disse, se não quer se sentir mal, é só procurar um namorado. Não tenho tanta sorte que nem você para ter um homem forte e charmoso jogado no seu colo. Ku Lili disse com drama. O que posso fazer se sou bonita? Nem mesmo pedir por isso. Ji Yanran disse com um sorriso. Ku Lili encarou com desgosto. Yanran, descobri que você ficou cada vez mais sem vergonha desde que começou a andar com ele. Ele é uma má influência. Pesquisas mostram que depois de um casal passar um certo tempo juntos, eles serão gradualmente afetados pelos genes do outro. Não percebeu que Ansem ficou cada vez mais bonito recentemente? Ji Yanran piscou e disse. Vocês se merecem. Ku Lili revirou os olhos. Antigamente, uma piada obscena faria Ji Yanran corar, mas agora ela retrucava. Ansem, seu maldito. Quero minha companheira de quarto inocente de volta. Ku Lili pensou com rancor. A professora Shen Ling, que estava lecionando artes marciais, era uma mulher gorda de 30 anos. Ela viu que a classe se distraiu por causa da chegada de Ansem e disse com um sorriso, uma estrela é mesmo diferente. Então, parece que vocês não estão com disposição de praticar. Que tal pedir para ele fazer uma demonstração de boxe preto-branco? Sim, professora Shen, a senhora é a melhor. Os estudantes aplaudiram, pois todos sabiam que Ansem tinha derrotado Yuzimi na aula do professor Yan. Ansem, você é bem conhecido. Vem aqui fazer uma demonstração para seus colegas. Shen Ling sorriu e disse para Ansem. Pela senhora, sempre. Ansem disse com um sorriso e, em seguida, desceu das arquibancadas. Outra explosão de aplausos aconteceu, e Shen Ling perguntou, você quer escolher algum oponente, ou devo escolher para você? Professora Shen, não precisa. Com certeza deve ser Ji Yanran, nossa deusa. Um estudante brincou. De repente, todos riram. Embora Ji Yanran fosse menos tímida agora, ela ainda corou com a risada de todos. Então que seja a senhorita Ji. Shen Ling também sorriu. Embora estivesse um pouco nervosa, Ji Yanran foi em frente para fazer uma demonstração com Ansem. Os estudantes estavam esperando para ver as lendárias habilidades de boxe preto-branco de Ansem, mas ele foi derrotado por Ji Yanran em todas as rodadas, fazendo com que os estudantes e Shen Ling ficassem atordoados. Parece que o gênio foi dominado pela mulher, igual eu. Nossa deusa treinou bem o marido. Não tenha medo, cara. Você pode se ajoelhar por misericórdia quando voltar para casa, mas tem que considerar sua dignidade em público. Asterisco, asterisco, asterisco.
Ansem agiu como se não tivesse ouvido nada e perdeu mais umas 20 rodadas seguidas. Os estudantes se divertiram, enquanto Shen Ling ficou extremamente surpresa. Não era fácil ganhar no boxe preto-branco, mas era difícil perder, especialmente perder tão naturalmente quanto Ansem perdeu. Ele teve que fazer o julgamento perfeito dos movimentos de Ji Yanran para perder perfeitamente. Era fácil perder algumas rodadas, mas não ganhar nenhuma a surpreendeu. Afinal, Ansem ainda era um não evoluído. Após a sessão de treino, Ansem estava preparado para ir à cafeteria com Ji Yanran. Shen Ling se aproximou e disse: Ansem, gostaria de falar contigo. Posso ocupar uns minutos do seu tempo? Ansem e Ji Yanran ficaram ambos confusos. Shen Ling não ensinava no departamento de arquearia, e eles nem se conheciam bem. Ansem não tinha certeza do que ela queria falar. Podemos ir juntos? Ansem olhou para Ji Yanran e Kulili. Claro. Vamos todos almoçar juntos. Será um prazer. Shen Ling disse e caminhou em frente. Ansem, Ji Yanran e Kulili a seguiram rapidamente. Eles ficaram todos muito curiosos sobre o que Shen Ling precisava falar. Shen Ling os levou a uma cafeteria da escola e reservou um quarto particular. Depois de Ansem e as meninas terem pedido, ela disse: Ansem, em alguns dias acontecerá uma competição de boxe preto-branco na esquina, e é um desafio em equipes. Falcão Preto já aplicou, mas por um motivo em particular, temos um membro a menos. Você podia ocupar essa vaga, por favor? Ji Yanran e Kulili ficaram surpresas, não esperando que Shen Ling convidasse Ansem para ir. Ansem não estava no departamento de artes marciais, nem na sociedade de artes marciais, além de os competidores desse tipo de torneio serem geralmente selecionados desses dois lugares. Shu Qian e seus amigos já vieram me procurar, e eu já prometi me juntar a eles na partida contra a escola Saint-Germain. Mas não posso garantir que tenho tempo para ir às outras partidas. Ansem sorriu e disse. Shen Ling ficou subitamente feliz, então os garotos já acharam alguém para a vaga. Que bom! Ainda bem que você pode participar. Não podemos perder para Saint-Germain. Falcão Preto está contando com você. Capítulo 192, ou Yanshiasa. Depois do almoço, Shen Ling saiu satisfeita. Ji Yanran e Kulili tinham aulas à tarde, então Ansem teve que passar o tempo sozinho. No momento, ele quase se recuperou de todas as queimaduras. Recentemente, participou de tantas aulas que ficou um pouco cansado de estudar, então decidiu testar sua aptidão física. Ele não tinha testado sua aptidão há muito tempo e não fazia ideia do quão bem se sairia. Depois de chegar no salão de testes, Ansem escolheu pagar uma sala de testes particular de modo que ninguém pudesse ver seu teste de resultado. Na verdade, Ansem apenas planejava testar alguns itens importantes como força, velocidade e reflexo. Bang, 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 bang. Com um golpe violento na máquina, o número 15,465 surgiu na tela. E quando Ansem correu disparado, sua velocidade foi avaliada em 15,766. Ele foi avaliado acima de 15 em todos os itens de teste, o que o surpreendeu. De acordo com as estatísticas da Aliança, quando se maximiza todos os 4 tipos de ponto de gene, é possível chegar a 15 nesses itens. Se alguém era especialmente bom em certas áreas, então podia ser classificado como 16 ou 17 em um ou dois itens. Mas agora Ansem não tinha nem maximizado os pontos de gene mutante sagrados, mas seus resultados de teste já eram superiores a 15, o que era um pouco assustador. Se ele continuasse assim, até mesmo Ansem não tinha certeza de quão alto seria seu índice de aptidão física quando maximizasse tudo. Ansem adivinhou que isso foi porque tinha praticado pele de jade. Artes de hipergene aumentavam a aptidão física. Mas ele nunca ouviu falar de qualquer aumento assim antes. Normalmente, aqueles que praticavam artes de hipergene podiam alcançar 17 ou 18 com todos os tipos de gene maximizados e se podia chegar até 20 em um ou dois.
Mas Ansem estimou que seu índice de aptidão física provavelmente ultrapassaria 20 quando maximizasse tudo, o que era algo chocante. Depois de sair da sala de testes, Ansem se deparou com um homem que parou e pareceu reconhecer Ansem. Mas Ansem não o reconheceu, então continuou em frente. Então, você vai participar dessa competição de boxe preto-branco? O homem perguntou subitamente. Ansem parou e olhou em volta para se certificar de que esse homem estava falando com ele. Sim, você é? Ansem olhou de cima para baixo. Esse homem tinha cerca de 20 anos. Ele era alto, magro e seu rosto tinha algumas rugas. Ele parecia uma arma brilhante com uma nitidez única. Ouyang Xiazan. A voz do homem não tinha emoção. Então é você. Prazer em ser seu colega de equipe. Ouyang Xiazan era uma celebridade no departamento de artes marciais e Ansem já ouviu falar dele. Ele foi campeão em todos os tipos de competições e Ansem pensou que ele estaria na equipe também. Depois de ver Ansem estendendo a mão, Ouyang não estava disposto a dar cumprimento de mão. Ouyang Xiazan disse friamente, não me inscrevi. Por quê? Ansem ficou surpreso. Como um dos melhores jogadores. Como era possível que Ouyang não estivesse na equipe? Eu sei que não vamos ganhar, então seria uma perda de tempo. É inútil desperdiçar tempo e energia com uma partida idiota igual essa. Ouyang considerava Ansem um pouco, eu vi a partida entre você e o Mingzi. Você tem talento. Você está interessado em se juntar à Sociedade de Artes Marciais? Com o meu treino, você pode virar um excelente praticante de artes marciais. Nós dois poderíamos ter uma chance no campeonato do Torneio da Aliança. Depois de olhar para Ouyang, Ansem sorriu e disse, entendi agora. Estava faltando um membro porque você não quis participar. E foi por isso que vieram até mim. Você quer se transferir para a Sociedade de Artes Marciais? Ouyang continuou perguntando sem expressão no rosto. Bem, vamos fazer uma aposta. E se você ganhar, posso prometer que me juntarei à sua sociedade. Se perder, você vai se juntar a essa partida de boxe preto-branco. Ansem riu. Eu nunca aposto na sorte. Ouyang disse com calma. Duelo de boxe preto-branco, melhor de 9. Ansem disse. Ok. Ouyang concordou sem hesitar. É apenas boxe preto-branco, então podemos apenas escolher uma sala particular de teste e duelar aqui mesmo. Ansem disse e caminhou de volta para a sala de onde ele fez os testes. Ele passou o cartão magnético e disse para Ouyang, vou pagar a taxa da sala primeiro. E o perdedor vai pagar pela sala. Ouyang seguiu para dentro da sala em silêncio, e então fechou a porta. Os dois, preparados, ficaram cara a cara. Vamos jogar uma moeda para decidir quem ataca primeiro? Qual lado você quer? Ansem pegou uma moeda e colocou na palma da mão. Coroa. Ouyang disse. Ansem jogou casualmente a moeda no ar e pegou. Caiu coroa. Você vai primeiro. Ansem viu o soco de Ouyang assim que terminou de falar. O soco de Ouyang foi rápido e implacável, como se não tivesse mais volta. Mas Ansem não se esquivou, nem mesmo levantou a mão. Ele simplesmente ficou parado olhando o soco de Ouyang se aproximando do rosto. O rosto de Ouyang parou a menos de 1 centímetro do nariz de Ansem. O contraste entre as forças estáticas e dinâmicas era tão forte que era deslumbrante. Atacando enquanto o outro fala, já preparado para a ação. Bom trabalho. Ansem sorriu. Derrota é derrota. Sua vez. Ouyang disse. Um golpe com essa velocidade e força não era o suficiente para enganar Ansem, que nem tentou bloquear e estava confiante de que era um soco branco. Você sabe qual ID eu vou usar? Ansem não socou. Em vez disso, sorriu para Ouyang e perguntou. Isso não tem nada a ver comigo. Ouyang disse com indiferença. Mas claro que tem. Meu ID é Imperador do Soco Preto, então, vou usar apenas o soco preto.
Preste atenção e não copie minha reação. Pelo menos, você precisa bloquear com a mão, para que não se machuque muito. Ansem disse seriamente. Pare de enrolar. Apenas ataque. Owen já tinha participado em inúmeras competições e era mentalmente durão. Ele não foi nem um pouco influenciado pelas palavras de Ansem. Ansem socou subitamente Owen de uma maneira igualmente rápida e implacável. Capítulo 193 – Julgamento. Owen Shiasa não ficou abalado pelas palavras de Ansem. Depois de olhar para Ansem, ele julgou com base em suas habilidades e experiência. Ele não tinha dúvida de que se tratava de um soco branco. Owen Shiasa pensou que era simplesmente impossível ser um soco preto. Ataques verbais não funcionam em mim. Esse soco não era nem provocativo, e jamais seria um soco preto. Owen Shiasa nem se moveu, apenas observou calmamente o soco de Ansem se aproximando. Como Ansem, ele nem tentou bloquear com as mãos, porque estava confiante de que era um soco branco. Como Ansem não usou força, seu soco pararia quando chegasse perto de seu rosto. Preso em seus pensamentos, Owen sentiu subitamente uma dor no nariz. E, em seguida, recuou involuntariamente antes de cair no chão. Como diabos é um soco preto? Ignorando seu sangramento nasal, Owen olhou inexpressivamente para Ansem. Ansem ofereceu um lenço para Owen e disse com um sorriso. Eu avisei. Owen não pegou o lenço, mas limpou o sangue do nariz e se levantou. Ele disse com firmeza, melhor de 9, foi apenas uma. Ansem sorriu e guardou o lenço. De pé em frente a Owen, ele disse, vou continuar então. Owen não disse nada, apenas olhou para Ansem. Ele não perderia de vista os movimentos menos perceptíveis, que eram a base para o seu julgamento. Assim que usasse uma força grande, os músculos se moveriam. A chave era ver através disso. Ansem olhou para Owen, que parecia sombrio, franziu os lábios e socou de novo. Desta vez, Owen viu claramente que, embora os músculos de Ansem parecessem tensos, a direção desse soco não seria para frente, o que significava que não podia ser um soco preto. Desta vez você não vai me enganar. Owen se preparou com firmeza, levantando os braços para bloquear o soco de Ansem. Embora tivesse julgado que seria um soco branco, Owen ainda levantou os braços. Parecia que ele levou Ansem como oponente a sério, então ainda se preparou para o pior cenário mesmo confiante em sua decisão. Bum! O soco de Ansem atingiu Owen no braço. O corpo de Owen tremeu, mas não recuou. Owen ficou pálido, pois o soco de Ansem era ainda um soco preto com força suficiente. Ele estava errado. 2. Ansem disse com um sorriso. Owen olhou para Ansem e ficou intrigado. Ele consegue mesmo esconder sua força tão bem? Owen lançou um olhar estranho para Ansem. O boxe preto-branco era apenas uma prática popular nas artes marciais, e a chave para o Yin e Yang. Aconteciam mais partidas de boxe preto-branco recentemente. Embora não fosse considerada como a principal das artes marciais, era agora bem popular. Afinal, era bem legal de assistir. Owen participou de muitas partes de boxes preto-branco e viu muitos mestres da área. Várias pessoas tinham dominado a força Yin e Yang, mas sempre que davam um soco, ele ainda sabia dizer qual era. Owen tinha uma experiência rica e era particularmente sensível sobre as intenções do oponente, o que era uma vantagem para ele em partidas de boxe preto-branco. Especialmente, quando estava no lado defensivo, a probabilidade de errar o seu julgamento era muito baixa. Mesmo que ocorressem erros ocasionais, seria porque seu oponente tinha usado algo que ele nunca tinha visto. E depois que se familiarizasse com isso, não funcionaria mais. Mas ele sentiu algo diferente de toda a sua experiência anterior nas 2 rodadas de agora contra Ansem. Esse sentimento era difícil de descrever. Os movimentos de Ansem eram traiçoeiros, não só porque não era perceptível, como também porque Owen sentiu que Ansem não pretendia atingir. Tem que ter falhas. Se algo é novo para mim,
posso sempre descobrir como funciona. Assim que eu descobrir, você não vai conseguir me enganar mais. Ouyang se acalmou e se preparou. De novo. Ouyang disse lentamente. Deng. Ansem socou e Ouyang levantou os braços. Desta vez, Ansem socou forte, mas Ansem ainda conseguiu ficar imóvel. Você está em forma. Ansem olhou para Ouyang com surpresa. Embora não tenha usado toda a força, Ouyang não seria capaz de bloquear com um índice de aptidão física abaixo de 13. Ouyang não respondeu, porque perdeu de novo. De novo. Ouyang não desanimou. Ansem socou de novo, e o resultado foi o mesmo. Ouyang recebeu de novo outro soco preto. Desta vez, Ansem enfraqueceu deliberadamente sua força, porque ele não queria que as pessoas descobrissem o quão forte ele atualmente era. Não dependia apenas da força para se sair bem no boxe preto-branco, era necessário também enganar o adversário. 4. Esta é a sua última chance. Ansem olhou para Ouyang e disse. Pode ir. Ouyang não hesitou em dizer. Ansem socou Ouyang ferozmente de novo. Foi tão rápido quanto uma bala. De repente, Ouyang se afastou e se esquivou do soco de Ansem. Neste momento crítico, Ouyang não insistiu em seu próprio julgamento, nem tentou bloquear, mas sim optou por se esquivar. Desde o início eu pensei que você estava usando um soco branco, mas era sempre um preto. Então se eu agir de forma contra-intuitiva, posso vencer. Ouyang disse com um sorriso de autoconfiança. Mas logo o sorriso de Ouyang sumiu do rosto. Capítulo 194. 3 níveis do boxe preto-branco. Quando Ouyang se esquivou, o punho de Ansem parou no ar. Era óbvio que se esse soco fosse preto, Ansem não seria capaz de parar, o que significava que era um punho branco. Por quê? Porque a um soco branco, a confiança de Ouyang foi esmagada por esse soco branco. Ele usou exatamente o mesmo modo de usar a sua força, e Ouyang fez o mesmo julgamento. Só que desta vez, ele agiu contra o seu próprio julgamento. No entanto, ainda errou. Esse soco branco, que parou no meio do caminho, foi mais difícil para ele do que 1000 socos reais. Por que você usou um soco branco? Depois de olhar fixamente para Ansem, Ouyang queria saber a resposta. Existem 3 níveis no boxe preto-branco: analisar a pessoa, analisar o coração e analisar o corpo. Você está ainda analisando o corpo e eu estou começando a analisar o coração. Foi por isso que ganhei. Ansem sorriu para Ouyang. Não se esqueça de se candidatar para a competição e me pagar de volta pela sala da próxima vez que nos encontrarmos. Ouyang olhou para ele saindo e ficou parado por um longo tempo até Ansem ter desaparecido de vista. Asterisco, asterisco, asterisco. Shenling ficou feliz e preocupada. Ela ficou feliz por Ansem ter prometido participar, enquanto preocupada que Ouyang se recusasse a participar. Se Ouyang e Ansem unissem as forças, talvez Falcão Preto fosse a campeã da competição na Skinny. Embora essa partida não fosse tão importante, faz tempo que Falcão Preto não era campeã. Esse campeonato ainda seria uma grande satisfação para ela, uma treinadora de meio período da Sociedade de Artes Marciais. Shu Qian, Ouyang está aqui? Shenling chamou Shu Qian. Eu não vi ele. Shu Qian olhou em volta e disse. Me avise quando ele aparecer. Shenling queria fazer uma tentativa final. Subitamente, Shenling viu Ouyang passando pela porta e rapidamente caminhou até ele. Ouyang, eu sei que a saída dos jogadores antigos reflete negativamente nos nossos resultados, mas você precisa dar uma chance aos novos jogadores. Conte comigo. Ouyang interrompeu, antes que Shen pudesse terminar. Não recuse de imediato. Você precisa me escutar, convidamos Ansem para a partida contra Saint-Germain. Se você, Shenling subitamente percebeu o que ele disse e ficou surpresa. Você acabou de dizer que vai participar? Se você tiver o formulário. Ouyang disse com indiferença. Shenling rapidamente pediu para alguém trazer o formulário. Ela sentiu algo estranho e perguntou.
Como você mudou de ideia do nada? Shu Qian e os outros também vieram. Eles ficaram contentes que Ouyang participaria. Ele era, afinal de contas, um jogador estrela e tinha contribuído com grande desempenho. Com Ouyang e Ansem, eles ficaram confiantes de que podiam vencer Saint-Germain. Para dizer a verdade, Ansem era o substituto de Ouyang. Mesmo com Ansem, eles ainda pensavam que seria difícil vencer Saint-Germain. Os jogadores antigos se formaram e Ouyang era o único restante. A Sociedade das Artes Marciais estava agora numa posição complicada e não tinha muito a oferecer. Agora, com o retorno de Ouyang e a participação de Ansem, a força deles aumentou grandemente. Ao mesmo tempo, foi inesperado que Ouyang mudou de ideia do nada. Ele era particularmente frio e não era fácil de se conviver. Eles não conseguiam imaginar como ele mudou do nada. Por que eu perdi para Ansem e ele me disse para participar? Ouyang preencheu o formulário. Shen Ling e os membros da Sociedade de Artes Marciais ficaram chocados. Embora conhecessem a história de Ansem e Yu Mingzi, eles achavam que Ouyang era provavelmente melhor do que Yu. No torneio da Aliança, o top 10 não era inferior aos escolhidos. Afinal de contas, o torneio da Aliança não permitia almas de bestas. Em termos de habilidades de luta e aptidão física, Ouyang estava entre os melhores dos melhores. E alguém assim disse que perdeu para Ansem, o que era chocante. Quantas rodadas vocês jogaram? Shu Qian perguntou. 5. Ouyang respondeu casualmente. Então foi de 3-2? Shu Qian continuou perguntando. 5-0, ele ganhou todas. Ouyang disse, dando o formulário preenchido para Shu Qian, que abriu a boca com tanta força que podia caber um ovo de pato. 5-0, Ansem fez isso mesmo? Não apenas os membros presentes da Sociedade das Artes Marciais ficaram estarrecidos, como Shen Ling também. A pior pontuação de Ouyang até agora foi de 1-4. E seu oponente era alguém que ficou em primeiro lugar em boxe preto-branco da Aliança. 5-0, eles não conseguiam acreditar o quão bom Ansem era. Mas desde que Ouyang disse isso, não podia ser falso. Não tinha razão para mentir sobre algo assim. Nós vamos ganhar dessa vez. Saint-Germain, aguarde nosso retorno. Shen Ling e os estudantes ficaram tão animados, que ficaram sem palavras. Como conseguiram um jogador assim para o time, junto com Ouyang, derrotar Saint-Germain seria mamão com açúcar. Capítulo 195, Peituda. Depois de sair do treino de gravidade, Ansem viu uma mulher atraente. Wang Fu Pinkin? Por que você está aqui? Ansem parou e perguntou. Wang Fu não era para estar aqui porque ela não era uma estudante do Falcão Preto. Eu estou fazendo intercâmbio no Falcão Preto. Então vou ficar aqui nos próximos 2 anos. Wang Fu olhou com um sorriso para Ansem. A fim de vir para o Falcão Preto, ela teve que se esforçar muito. Ansem pensou que era muita coincidência. Não vai me dizer bem-vinda? Wang Fu se inclinou para a frente enquanto piscava para Ansem. Ansem notou em seguida que Wang Fu estava usando calças jeans, uma bota de couro e uma blusa bege decotada, que mostrava um pouco demais, fazendo com que Ansem se sentisse um pouco excitado. Ela é bem peituda. Ansem pensou, incapaz de afastar os olhos das curvas sedutoras dela. Da última vez que a viu, ela estava usando uma armadura de alma de besta, então era difícil dizer. Mas, dessa vez, seus seios eram muito chamativos com essa roupa, não apenas para os caras, mas para as garotas também. Wang Fu viu os olhos de Ansem caírem em seus seios, e se inclinou um pouco mais. De repente, se não se afastasse imediatamente, Ansem achava que seu nariz começaria a sangrar. Senhorita Wang Fu, precisa da minha ajuda com algo? Ansem esfregou o nariz subconscientemente, com medo de que saísse sangue. Nada demais. Só vim dizer oi. Acabei de chegar e me sinto perdida. Se puder me apresentar o local. Wang Fu sorriu. Ansem ficou atordoado pelo olhar dela e aparência.
claro. De repente, Ansem achou que seria melhor ficar longe dela. Além disso, o leilão das almas de bestas no abrigo blindado de aço acontecerá daqui 2 dias. Te espero lá. Wang Fu piscou. Eu vou, mas pode me dizer a forma de pagamento do leilão? Ansem vendeu muitas coisas recentemente, adicionando seu salário e taxa de endosso, ele tinha uma soma de mais de 60 milhões. Mas obviamente não era o suficiente para comprar uma alma de besta de linhagem sagrada. Se a alma de besta não fosse muito ruim, podia facilmente vender por mais de 100 milhões. Sem mencionar que o Filho do Céu, que era super rico, estava no abrigo também, e Ansem não era páreo para ele em riqueza. Dólares levos servem, e também pode ser por meio de troca. Wang Fu sorriu para Ansem. Se tiver algo que gosta, só me avisar que eu posso guardar para você. Ansem pensou, eu nem vi as almas de bestas. Como vou saber? Wang Fu adivinhou o que ele estava pensando e agitou a mão na frente dele. Seus seios também balançaram e Ansem quase desmaiou. Existem informações das almas de bestas no leilão. Me avisa se quiser algo e eu posso guardar. Wang Fu colocou um chip nas mãos dele. Está aqui dentro? Ansem ficou tão feliz que queria inserir o chip no Conan imediatamente. Não se apresse. Aqui não é o melhor lugar para falar sobre isso. Essa informação é um segredo comercial no momento e não quero que os outros vejam. Vamos para outro lugar, te pago o almoço. Em seguida, Wang Fu segurou o braço de Ansem e saiu com ele. Ansem sentiu a suavidade em seu braço e ficou em branco. Wang Fu, eu pago o almoço. Ansem se sentiu molestado nessa refeição. Wang Fu se sentou ao lado dele. Quando ela falava, os lábios estavam quase tocando os ouvidos dele. O calor da respiração dela se concentrou nele. No entanto, ele não pensou nem um pouco sobre ela, mas sim nas almas de besta. Wang Fu e seus companheiros estavam vendendo as almas de bestas que trouxeram para o abrigo blindado de aço e ganharam muito dinheiro. Mas foram apenas as almas de bestas primitivas. As que estavam no leilão eram no mínimo mutantes. Ansem não olhou atentamente para as mutantes e foi diretamente ver as de linhagem sagrada. Uma delas era a alma de besta voadora que se chamava Pássaro Sagrado, que era um par de asas coloridas. E a outra era uma arma de alma de besta. Ansem sempre quis uma arma de linhagem sagrada. Era um arpão prateado e brilhante com apenas 0,6 metros de comprimento. Sua lâmina e ponta eram tão afiadas que só olhar já era o suficiente para ficar assustado. Ansem sentiu amor à primeira vista pelo arpão. Um arpão exigia técnicas mais difíceis do que um punhal e era uma arma muito rara. Ansem ficou muito interessado no arpão de linhagem sagrada e checou o nome. Em seguida, perguntou para Wang Fu. Quanto custa o arpão de 3 lâminas? Capítulo 196. 10 anos da minha vida. Wang Fu se sentou e disse, a princípio, os 2 de linhagem sagrada apareceriam no leilão. Mas posso te vender de antemão. Nesse caso, temos que negociar o preço estimado. Eu não sou a única proprietária da empresa e não posso fazer nada sobre isso. Quanto custa? Ansem perguntou de novo. Wang Fu pegou seu Conan e mostrou a lista de preço para Ansem. Quando Ansem viu o preço do arpão, ele disse amargamente, 230 milhões, não passo pagar por isso. Toda a sua propriedade somava mais de 60 milhões, e ele tinha 3 exoesqueletos. Ele não planejava vender o assassino prateado e o SKTS azul. Mesmo que vendesse o outro SKTS, seriam mais 70 milhões, o que ainda não cobriria o preço do arpão. O preço estimado é certamente muito alto, principalmente porque o Filho do Céu estará presente desta vez. Wang Fu disse. Se você quiser mesmo, posso te dar um desconto de funcionário, então o preço custará 180 milhões. Ansem então entendeu a enorme margem de lucro das empresas de almas de besta e também descobriu quanto valia uma alma de besta de linhagem sagrada. Com todas as suas almas de bestas de linhagem sagrada, ele ficaria muito rico se vendesse todas.
Depois de ver Ansem permanecendo em silêncio, Wang Fu disse, se você ainda não tem o suficiente. Tenho uma proposta de modo que você fique com o arpão sem gastar um centavo. Que proposta? Ansem ficou levemente surpreso. Se você está disposto a assinar um contrato e trabalhar para nossa empresa por 2 anos, então o arpão de 3 lâminas pode ser pago como seu salário. Wang Fu disse lentamente, enquanto analisava Ansem. Ansem hesitou e riu em seguida. Eu não imaginava que meu valor é de 100 milhões por ano. Wang Fu disse, mesmo que você seja o porta-voz do SKTS, eu não pagaria tanto dinheiro para te contratar. Mas depois de ver sua habilidade no deserto sobrenatural, eu sei que você será de grande ajuda para o nosso negócio em outros abrigos. Quer se juntar a nós? O motivo de ter passado por problemas para ir ao Falcão Preto foi para contratar Ansem. Obrigado. Mas não posso concordar com os termos. Ansem nem hesitou em recusar. Embora o pessoal dela viajasse para outros abrigos e caçasse criaturas avançadas, por motivos de negócios, eles evitavam riscos e não era isso que Ansem queria. Não recuse de imediato. Você pode pensar nisso. Podemos negociar seu salário também. Wang Fu não desistiu por causa da rejeição de Ansem. Foi mal mesmo. Ansem estava muito determinado a recusar a oferta dela. Wang Fu não esperava que Ansem fosse tão direto. Mas como ela já estava lá, não desistiria tão facilmente. Bem, vamos mudar de assunto. Se mudar de ideia, pode me procurar a qualquer hora. Wang Fu abriu uma garrafa de vinho e encheu os copos. Depois de tomar um gole, Wang Fu segurou o copo e disse, não vou mais falar como um membro da empresa a seguir, agora podemos conversar sobre assuntos particulares. Quais assuntos particulares? Intrigado, Ansem olhou para ela. Wang Fu abraçou do nada o braço de Ansem e perguntou com um sorriso encantador, Anzinho, você tem namorada? Se não tem, já pensou em mim? Ansem cuspiu o vinho que acabou de beber em Wang Fu. Em seguida, ele pegou rapidamente um papel toalha para limpá-la, mas sentiu que algo estava errado. O papel toalha estava esfregando os peitos magníficos dela, que estavam balançando enquanto ele limpava. As bochechas de Wang Fu ficaram vermelhas. Ela não esperava que algo assim acontecesse. Sinto muito. Sinto muito. Eu não quis fazer isso. Ansem retirou as mãos rapidamente, mas com relutância. Wang Fu mordeu o lábio e olhou com ferocidade para Ansem, enquanto cobria a blusa molhada com as mãos. Ansem tirou a jaqueta rapidamente e colocou-a em Wang Fu, cobrindo a visão grandiosa. Já ficou tarde agora e devemos voltar. Podemos conversar da próxima vez que nos vermos. Ansem disse. Eles estavam numa escola militar. E se Wang Fu gritasse de socorro, ele estaria condenado. Até a próxima. Wang Fu também não queria ficar mais. Ela só estava fazendo provocação, não queria se sacrificar. Não é tão fácil escapar de mim. Depois de sair envergonhada da sala privada, Wang Fu pensou nas partes em que Ansem acariciou, e seu rosto ficou vermelho como um tomate. Ansem se afastou e olhou para as mãos. Isso foi foda. Wang Fu era uma mulher calculista. E Ansem era muito esperto. Quando ele tocou nos peitos dela, ela teve uma súbita intenção assassina. Apesar de ter tentado esconder isso, ele ainda sentiu. E Ansem também olhou para o cone dela, que estava piscando, e estava provavelmente gravando. Se ele fizesse qualquer outra coisa e ela gravasse e mostrasse para Ji Yanran, ele sofreria um custo enorme por um ganho pequeno. Não, acho que são ganhos grandes. Ansem se corrigiu em sua mente. Os de Ji Yanran também não eram pequenos, mas eram um pouco menores do que o de Wang Fu. Ansem voltou ao dormitório, e viu Shizikan falando. Sim, bem na hora. Sabia que tem uma nova intercambista que é uma gatinha? Intercambista? Ansem fingiu estar surpreso. Shi pareceu subitamente animado e disse, sim, uma gata. Ela é linda, especialmente seus
De qualquer forma, Wang Fu Pinkin é absolutamente a deusa peituda agora. Só olhar já é excitante. Eu tô disposto a sacrificar 10 anos da minha vida só para tocar uma vez. 10 anos, Ansem subconscientemente olhou para sua mão direita e pensou, nem fudendo que vou sacrificar tantos anos da minha vida. Capítulo 197, Charme de uma mulher madura. Wen Xiuxiu estava muito triste agora. Como apresentadora secundária e jornalista do programa de torneio de boxe preto-branco, ela foi designada para trabalhar para o famoso Fang Minquan. Originalmente com suas qualificações, ela não seria designada para ser ajudante de Fang Minquan, que estava bombando no momento. A única razão, pela qual estava aqui, foi por causa da família proeminente. Ela pensou que poderia mostrar seu talento sob orientação de Fang para o mundo todo. No entanto, a primeira tarefa que Fang atribuiu a ela foi a Academia Militar do Falcão Preto. Esse torneio de boxe preto-branco na esquina era patrocinada por uma famosa plataforma de jogos, e todas as escolas militares foram convidadas a participar. Wen Xiuxiu esperava ser indicada para as escolas que ficaram em primeiro ou segundo lugar no ano passado, mas Fan insistiu que ela fosse ao Falcão Preto, que não ficou nem mesmo nos top 16 do último torneio. Embora tenha argumentado, Fang Minquan ainda mandou para lá e disse que teria uma surpresa. Wen Xiuxiu não conseguiu imaginar como teria uma surpresa. Ela checou o arranjo, e o primeiro adversário do Falcão Preto era Saint-Germain, uma das 4 melhores do ano passado. Saint-Germain estava indo bem em artes marciais em geral e estava entre as 4 melhores em todos os tipos de itens. Eles eram especialmente fortes em boxe preto-branco. Eles ficaram apenas entre as 4 melhores nas partidas em equipe, mas conseguiram o segundo lugar na partida individual. Esse torneio na esquina era uma partida em equipe, mas Saint-Germain não perderia em hipótese alguma para o Falcão Preto. Wen Xiuxiu até mesmo chegou a duvidar que Fang Minquan tivesse confundido os nomes das escolas militares e que, de fato, ela devia estar na Saint-Germain. Embora Wen Xiuxiu tenha sugerido várias vezes para Fang Minquan, Fang parecia não ouvir e a mandou ao Falcão Preto. Bem, é a mesma partida de qualquer forma, e eu sempre posso me focar mais na Saint-Germain. Wen Xiuxiu não tinha muita esperança no Falcão Preto. Wen Xiuxiu entendeu que Falcão Preto já não era forte, e muitos de seus principais jogadores se formaram neste ano, então Ou Yanxiazan era o único que tinha habilidades. Mas Ou Yanxiazan ficava, na melhor das hipóteses, no top 10 em partida individual. Ele sozinho não mudaria o resultado do jogo. Apesar de estar decepcionada, Wen Xiuxiu ainda veio para o Falcão Preto a fim de fazer uma entrevista e apresentar os jogadores com antecedência. Depois de usar credencial de imprensa e entrar no campus, ela ficou perdida no gigantesco campus do Falcão Preto. Era tão grande quanto uma cidade, e ela não fazia ideia onde os jogadores do boxe preto-branco estavam treinando. Wen Xiuxiu olhou em torno de uma grande área verde e encontrou quase todos os alunos em grupos ou pares. Não muito longe de onde estava, um aluno estava lendo e sentado sozinho num banco. Wen Xiuxiu caminhou até ele e olhou atentamente para o estudante, pensando, é tão bom ser jovem. Até mesmo um garoto tem uma pele tão bonita. Senhor, desculpe-me por incomodá-lo. Você sabe onde fica a Sociedade de Artes Marciais? Wen Xiuxiu balançou os cabelos ao perguntar, acreditando que alguém bonita como ela podia facilmente seduzir um garoto para ele liderar o caminho. O menino olhou para Wen Xiuxiu, sorriu e disse, para chegar na Sociedade de Artes Marciais, basta seguir esse caminho e virar à esquerda no terceiro cruzamento, depois continue andando por mais 2 blocos, aí é só virar à direita. Wen Xiuxiu ainda ficou confusa, e colocou rapidamente um sorriso sedutor. Você tem 1 minuto? Pode me mostrar o caminho? Eu realmente não estou familiarizada com este lugar. Foi mal. Ainda tenho coisas para fazer e não posso te ajudar. Pode perguntar para outra pessoa? O menino sorriu e disse. Wen Xiuxiu se sentiu subitamente péssima. Ela era uma bela universitária quando era mais jovem e a garota mais bonita, não importa onde fosse. Embora fosse mais velha do que os estudantes daqui, ainda tinha seu glamour. Agora,
esse jovem não ficou nem um pouco impressionado com a beleza dela, e ela pensou que isso era inaceitável. Como não queria desistir facilmente, Wen queria mais alguma coisa, mas viu uma menina andando até o banco e se sentando ao lado dele. Ela olhou para Wen e perguntou para o menino: "Quem é essa?" Wen Xiuxiu ficou um pouco atordoada com o olhar da garota. Mesmo como uma garota, ela tinha que admitir que a garota era linda. Embora a garota não tivesse idade suficiente, sua juventude e inocência eram muito atraentes. Ela está pedindo orientação. Ansem respondeu com um sorriso. Ji Yanran olhou para o Enxuxiu, piscou e perguntou: "Você é uma estudante de escola militar, né? Vai para onde?" O Enxuxiu pegou rapidamente sua credencial de imprensa e disse: "Sou uma repórter da estação Waxingin, e quero entrevistar alguns estudantes da Sociedade de Artes Marciais, mas não sei onde eles ficam." Ji Yanran ponderou e apontou para vários alunos perto deles. "Esses são os membros da Sociedade de Artes Marciais. Eles podem te levar até lá." O Enxiuxiu tinha que agradecê-la e foi no caminho indicado. Felizmente, desta vez, as coisas foram mais suaves. Esses garotos finalmente apreciaram sua beleza e a levaram para a Sociedade de Artes Marciais animadamente. A Sociedade de Artes Marciais era mais ou menos a mesma coisa que ela pensou. O Enxiuxiu não prestou muita atenção aos 3 jogadores reservas, já que apenas os membros principais do time eram anunciados. Ela também chegou à conclusão que, como a equipe principal não era impressionante, os reservas deviam ser ainda piores. Mas quando o Enxiuxiu pensou no cara que ela encontrou hoje na escola, ela achou que ele era um pouco familiar, mas não conseguiu se lembrar de onde. Não era de admirar que ela não se lembrasse. Ansem não foi exposto ao público depois do comercial. Ele também usou maquiagem no comercial, então era natural que ela não reconhecesse. Capítulo 198 – Gigolô. Depois que o Enxiuxiu terminou de entrevistar, ela ficou com menos fé em Falcão Preto, já que sequer viu Ouyang Xiazan durante a entrevista. Bem, vou apenas ler mais sobre Saint-Germain e falar mais deles ao vivo. O Enxiuxiu retornou ao quarto arranjado para ela no campus, escreveu casualmente um boletim informativo e verificou a equipe online de Saint-Germain. Ela estava apresentando programas de boxe preto-branco porque se interessava na área. Naturalmente, ela estava familiarizada com um monte de equipes. Logo ela encontrou os dados da Saint-Germain e viu muitos vídeos na comunidade online deles. Os torcedores da Saint-Germain ficaram animados porque o primeiro oponente era Falcão Preto, então pensaram que teriam uma primeira vitória fácil. Os fatos eram mais ou menos os mesmos. 4 dos 5 membros principais de setor Germain estavam entre os top 20 da aliança, e Nalan Xingnu ficou até mesmo em segundo lugar. Considerando que, tirando Ouyang Xiazan, Falcão Preto tinha apenas um jogador no top 100. Em comparação, não tinha como Falcão Preto vencer. Por causa disso, Ouyang Xiazan ficou relutante em perder tempo participando. Quanto mais o Enxiuxiu navegava, mais achava que não teria mais nenhuma variável na competição. Ela não entendeu por que Fang Minko mandou fazer o programa assim. No ponto de vista de Enxiuxiu, Fang Minko não queria que ela brilhasse, então ela decidiu que focaria seu programa na Saint-Germain. Ansem, Shizikan e Lu Men estavam praticando exoesqueletos no 7º depósito. Como o torneio estava próximo, Ansem não foi ao Santuário de Deus, mesmo que suas feridas tenham se recuperado. Sim, por que eu não vi as garotas? Como diabos vou saber? Ansem disse casualmente. Na verdade, ele sabia que Wang Mengmen estava passando muito tempo no Santuário de Deus. Com a influência da sua família, não tinha como ela reprovar. E até mesmo a questão do seu trabalho depois da formatura já estava resolvido. A tarefa principal dela agora era melhorar a aptidão física e evoluir o mais rápido possível. Por isso ela era raramente vista no campus. Sem Wang Mengmen aqui, as amigas dela não apareciam também, já que não tinham interesse em exoesqueletos. Os que mais apareciam eram Gordinho e Magricelo. Até mesmo Ansem e seus colegas de quarto só apareciam de vez em quando. Praticamente, a sociedade dos exoesqueletos pesados só mudou um pouco.
Gordinho e Magricelo vieram depois de terminarem tudo. Os 5 começaram naturalmente a falar sobre garotas. Tão sabendo da maior? Surgiu uma nova intercambista. Ela é bonita para caralho, e aqueles melões. Manu do céu! Gordinho disse todo animado. Tá atrasado. O nome dela é Wang Fu Pinkin. Espera eu terminar, caralho. Todos já sabem o nome dela, mas sabem de onde ela vem? Gordinho disse apressadamente. Como diabos vamos saber? Você sabe? Chizik olhou para Gordinho e perguntou. Claro. Olha com quem tá falando. Gordinho disse cheio de orgulho. Wang Fu não é apenas bonita, mas também vem de uma família proeminente. Gordinho, conta logo. Magricelo interrompeu. Gordinho limpou a garganta e disse com um tom misterioso. Vocês já ouviram falar do Salão Marcial Ares? Claro. Quem não ouviu falar de um dos melhores salões marciais da Aliança? Eles têm filiais por toda a Aliança. Shizikan franziu os lábios e disse. Sim, esse mesmo. Então vocês já ouviram falar que o presidente do Salão Marcial Ares é o Wang Fu Xiongshenshen, né? Ele é o avô de Wang Fu Pinkin. Gordinho disse. Puta que pariu! Isso é sério mesmo? Os outros arregalaram os olhos. Tô falando sério, porra! Meu pai trabalha no Salão Marcial Ares. O presidente costumava levar Wang Fu Pinkin aos aniversários do Salão Marcial Ares. Gordinho disse. Isso é foda demais. Quem ganhar o coração dela vai ficar rico. As economias de Wang Fu Xiongshenshen são o suficiente para a gente viver bem pelo resto da vida. Magricelo disse ansiosamente. Ei, acha que é tão fácil assim? Uma garota assim nunca nos escolheria. Gordinho riu. Infelizmente, Sen já tem uma namorada. Caso contrário, Wang Fu ficaria com ele só por causa da pele macia dele. Shi riu. Eu apoio isso, mas não tenho certeza se Anzinho iria querer. De repente, uma voz feminina soou. Os caras ficaram todos surpresos. Depois de olharem rapidamente para cima, eles viram uma garota com um corpão e pernas longas entrando no depósito com um sorriso. Wang Fu Pinkin. Os caras arregalaram os olhos e olharam incrédulos para ela. A garota, na qual estavam falando, apareceu do nada, o que os deixou sem reações. Wang Fu foi diretamente até Ansem, piscou e disse com uma voz rouca, Anzinho, você quer ser meu gigolô? Aceito qualquer preço que nomear. Os outros abriram a boca ainda mais e encararam Ansem de um jeito estranho. Senhorita Wang Fu, não brinque assim comigo. Ansem não achava que ela o queria mesmo. Ela só queria que ele entrasse na empresa. Eu não tava brincando. Se você quiser, posso te dar 100 milhões por ano. Wang Fu sorriu fracamente. Vamos conversar sobre isso em outro lugar? Ansem se levantou rapidamente e sugeriu. Ele ficou com medo de ficar mais um pouco, os outros estavam quase o matando com os olhos. Sen é um animal. Depois de ver Ansem e Wang Fu saírem juntos, Shi gritou. Capítulo 199, Desconhecido. O que te trouxe aqui? Ansem levou Wang Fu para uma área verde fora do depósito. Ninguém estava por perto já que era quase meia-noite. Não posso vir te ver sem motivo? Wang Fu olhou para Ansem com ambiguidade. Sim, claro, mas agora está tarde demais. Vou voltar para descansar se não tem nada para falar. Podemos conversar numa outra hora? Ansem mordeu os lábios e disse. O quê? Você está com medo de que Jianhan descubra? Wang Fu descobriu muita coisa sobre Ansem depois que veio para o Falcão Preto, incluindo sua namorada. Vamos nos concentrar nos negócios? Ansem perguntou. Bem, você foi embora da última vez antes de terminarmos. Wang Fu encarou, seu comportamento sedutor fez o coração dele palpitar. Por favor, continue.
Ansem disse com um sorriso. Se você quiser o arpão de 3 lâminas de linhagem sagrada, existe outro jeito. Você tem alma de besta de armadura de linhagem sagrada sobrando, não tem? Aquela que você deixou Mengmen usar? Que tal trocar? Wang Fu disse seriamente. Não. Ansem recusou a oferta. Uma alma de besta de armadura de linhagem sagrada era muito rara e podia salvar sua vida, então ele não trocaria pelo arpão. Mas você tem outra alma de besta de armadura de linhagem sagrada, para que outra? Não é melhor trocar por uma arma? Eu posso pagar pela diferença, só me falar quanto quer. Wang Fu aconselhou. Foi mal. Não quero trocar. Ansem não hesitou nem um pouco. Wang Fu confundiu a rainha fada por uma alma de besta de armadura de linhagem sagrada, e, na verdade, a armadura da rainha fada era um pouco inferior a uma verdadeira alma de besta de armadura de linhagem sagrada. Ansem nunca trocaria sua armadura da formiga fantasma, algo que ele sempre podia usar no primeiro santuário de Deus e ainda podia ser útil no segundo santuário de Deus. Além disso, ele tinha prometido para Lin Dafeng que, se quisesse vender, venderia para ele primeiro. A armadura da formiga fantasma não era apenas útil, como também incrivelmente glamourosa. Embora tivesse a mesma função de armadura do besouro preto, seu preço seria claramente muito maior. Pense nisso, e dinheiro não é problema. Wang Fu ainda não desistiu. Ela amou a aparência da armadura. Não só era perfeita em termos de aparência, como também tinha uma proteção suficiente para viajar entre os abrigos, o que era muito mais importante do que uma arma. Não preciso de dinheiro. Ansem disse com um sorriso. Ele piscou para ela, mas se você me quiser, tudo bem. Vamos pegar um quarto? Como arrumo um quarto no campus? Wang Fu corou e desistiu. Ela verificou seu cone e disse para Ansem, pense nisso e me avise se quiser vender. Eu preciso ir agora. Depois de observá-la sair, Ansem sorriu de orelha a orelha. O torneio do boxe preto-branco seria realizado na Skine. A maioria das pessoas assistiam diretamente online, e os jogadores também usavam os dispositivos das escolas para competir. Tinha pouca diferença assistir presencialmente. Wen Xiuxiu chegou cedo ao salão de equipamentos holográficos, e basicamente não tinha ninguém lá além dos estudantes do Departamento de Artes Marciais e da Sociedade de Artes Marciais. Ela montou a câmera e estava prestes a apresentar os jogadores quando eles chegaram. Depois disso, ela poderia mudar para os dados online e não precisaria mais gravar. Ela era também a única repórter no Falcão Preto, já que não era uma equipe popular, e todas as outras mídias iam para as escolhas que tinham alguma chance de ganhar. Wen Xiuxiu entrou na sala dos jogadores, e isso fazia parte dos privilégios dos repórteres. Foi então que Wen Xiuxiu viu Ansem sentado entre os membros da Sociedade de Artes Marciais, eles estavam conversando. Então acabou que ele era um dos membros da Sociedade de Artes Marciais. Wen Xiuxiu ficou um pouco chateada, mas como a namorada dele era tão bonita, era também compreensível que ele não liderou o caminho. Ignorando Ansem, Wen Xiuxiu entrevistou vários jogadores da equipe principal e a treinadora da Sociedade de Artes Marciais, Shen Ling. Treinadora Shen, o que você acha dessa partida? Boxe preto-branco é um dos pontos fortes da Saint-Germain, sem mencionar a fama de Nala Xinnu. Quais são os planos ou estratégias que você tem? Wen Xiuxiu perguntou para Shen Ling. Nenhum plano ou estratégia é necessário. Falcão Preto vai ganhar, é só isso. Shen Ling disse casualmente. A resposta de Shen Ling fez com que Wen Xiuxiu ficasse sem reação. Ela não conseguiu entender a confiança de Shen. Como a resposta de Shen Ling estava além de sua imaginação, tudo o que preparou era agora inútil. E ela não sabia como continuar. A resposta que eu esperava era que Saint-Germain era uma equipe muito forte e que Falcão Preto daria o seu melhor. Mas Shen Ling a pegou de surpresa. Wei abriu a boca, mas não conseguiu pensar em nada para dizer. Tenho que fazer algo agora. Senhorita Wen, pode entrevistar meus jogadores primeiro?
Shen Ling viu o olhar de Wei Xiuxiu e achou engraçado. Wen Xiuxiu ficou envergonhada e se virou para os jogadores. Ela finalmente viu Ouyang Xiazan, que estava descansando. Ela hesitou, e se aproximou primeiro de Shu Qian, com quem ela já tinha conversado. Oi, Shu Qian. Você tem alguma confiança nessa partida? Era muito fácil conversar com Shu Qian, e ficou feliz por ser entrevistado. Ele sorriu e disse, claro. Nós sem dúvidas vamos ganhar. Depois de ouvi-lo, Wei achou que toda a equipe estava otimista demais. Wen fez mais algumas perguntas e entrevistou os outros jogadores. As respostas que recebeu eram as mesmas. Falcão Preto vai ganhar da Saint-Germain e ir para a próxima rodada. Sr. Ouyang, gostaria de ouvir sua opinião sobre Nalan Xingnu. Wen Xiuxiu finalmente encontrou uma chance de entrevistar Ouyang Xiazan. Não conheço ele. Ouyang nem sequer levantou a cabeça. Wen Xiuxiu não fazia ideia de que suas entrevistas causaram uma discussão acalorada na esquina. Capítulo 200. O suficiente. Fang Minquan enviou Wei Xiuxiu para Falcão Preto não para enganá-la. Wen Xiuxiu era de uma família importante e como alguém que se importava com seu futuro, Fang Minquan tinha que cuidar bem dela. Ele sabia que Ansem participaria da partida, e foi por isso que enviou Wen para Falcão Preto. Quando o programa de Wen começou, ele promoveu no seu próprio programa e muitos dos seus fãs leais e públicos sintonizaram no programa dela. Fang Minquan estava indo muito bem agora. Todos os seus programas eram bem-sucedidos. Quando ele promoveu o programa de Wen, ela subitamente teve mais de 10 milhões de espectadores assistindo. Sendo honesto, esse torneio não era muito importante. Mesmo se alguns estivessem prestando atenção, era bem mais provável que tivessem do lado da Saint-Germain, pois era o time mais forte por causa de Nalan Xingnu lá. Quanto ao Falcão Preto, eles receberiam ainda menos atenção se o adversário não fosse Saint-Germain. A maioria que estavam assistindo a recomendação de Fang Minquan eram não evoluídos. Depois de terem visto a entrevista de Wen, ficaram putos. Falcão Preto tá se achando mesmo? Quem deu coragem para os filhotes se rebelarem? Haha, Saint-Germain foi desprezada por Falcão Preto. Não vejo a hora de ver como vão perder. Com a qualidade dos jogadores da Falcão Preto em boxe preto-branco, eles ainda tiveram coragem de dizer isso. Lixos. Eu tô curioso para saber o que Saint-Germain está pensando depois de ver isso. Asterisco, asterisco, asterisco. Por coincidência, um dos jogadores da Saint-Germain era fã de Fang Minquan e estava assistindo o programa na sala de descanso. Depois de ver que o programa promovido por Fang Minquan era o programa ao vivo da partida deles, ele acessou e ficou pistola. Falcão Preto. Vocês acham que são bons, hein? Esperem até ver a gente meter tiro, porrada e bomba em vocês, seus cuzões. Wang Yangjun pensou de forma cruel. Saint-Germain e Falcão Preto eram inimigos. Nas partidas mais importantes de artes marciais, Saint-Germain impedia que Falcão Preto entrasse no top 8 várias vezes. Depois de ver um perdedor se achando tanto, Wang Yangjun ficou puto. Xingnu, venha ver isso. Wang Yangjun foi até Nalan Xingnu e rodou a parte da entrevista de novo. Falcão Preto deve ter perdido a cabeça. Liu Yunshin zombou depois de assistir. Iludidos. Machang com riu. Coitados. Wang Yangjun também riu. Nalan Xingnu olhou para o vídeo, piscou e não disse nada. Ele entrecerrou os olhos e continuou comendo a gelatina. Xingnu, você tá comendo gelatina demais. Daqui a pouco pega diabetes. Wang Yangjun olhou para a pele perfeita de Nalan com inveja. Diabetes? Essa é uma doença antiga. Liu Yunshin riu. A equipe conversou e riu, não levando o Falcão Preto a sério. Na real, Saint-Germain tinha uma equipe especialmente forte em boxe preto-branco neste ano. Eles não só tinham um jogador estrela como Nalan Xingnu, como também tinham outros 3 jogadores no top 20. Além disso, com o talento recém-recrutado, Liu,
Era bem provável que Saint-Germain levasse os campeonatos da Liga de Academias Militares. Esse torneio na esquina seria mamão com açúcar para eles. A única ameaça para eles em Falcão Preto era Ouyang Xiazan, que não era páreo para Nalan e não era muito melhor do que os demais da Saint-Germain. Shen Nu, que tal você ir primeiro desta vez e meter um 5-0 neles como lição? Wang Yangjun teve uma ideia de repente. Ótima ideia! Vamos dizer o que eles disseram depois das partidas. Ma Chang'e apoiou com um sorriso. Isso mesmo! Mal posso esperar para ver as entrevistas pós-jogos. Liu Yanxin também riu. Vamos seguir o arranjo do treinador. Nala estava comendo gelatina com um sorriso inocente. Não deve ter nenhum problema contra Falcão Preto, não precisamos levar eles a sério. Vou falar com o técnico e ele vai concordar. Wang Yangjun disse e foi até o técnico. O técnico da Saint-Germain, Xu Yunji, ouviu a proposta de Wang Yangjun e seus olhos brilharam. Xu sorriu de orelha a orelha e disse, contra Falcão Preto, nem mesmo precisamos de Nalan. Liu pode ir primeiro e facilmente meter um 5-0. Liu consegue mesmo? Wang Yangjun disse um pouco preocupado. Fique tranquilo. Liu não é tão bom quanto Nalan, mas deve ficar entre o top 10 no momento. Ele seria mais do que suficiente para derrotar Falcão Preto. Xu Yunji riu. Liu era um talento descoberto por Xu Yunji em sua carreira como treinador. Xu tinha esperanças de que Liu seria o próximo Nalan. Li era muito talentoso e tudo o que precisava era um pouco de experiência. Xu Yunji acreditava que, sob sua tutela, Liu seria tão bom quanto Nalan em menos de 2 anos. No momento, Liu seria o suficiente para lidar com Falcão Preto. Liu, você consegue? Xu Yunji sorriu para Li. Pode ter certeza, técnico. Não vou dar nenhuma chance de revidar. Li disse com calma. Combinado então. Você será o primeiro. Xu Yunji apreciava em muito a confiança dele. Wang Yangjun não disse nada. Liu era realmente muito talentoso em boxe preto-branco. Contanto que pudesse derrotar Ouyang Xiazan, seria fácil conseguir uma pontuação de 5-0. O ponto-chave era a partida contra Ouyang Xiazan. Wang Yangjun e Ouyang já batalharam várias vezes, e Wang considerava Ouyang muito. Eram os companheiros de Ouyang que eram ruins. E aí? O técnico concordou? Depois de ver Wang Yangjun de volta, Liu Yanxin perguntou rapidamente. O técnico disse que Liu era o suficiente para derrotar Falcão Preto. Yang Yangjun respondeu. É verdade. Liu é talentoso para caralho. Se ele derrotar Ouyang, os outros não são nada. Liu Yunxin concordou. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.